Vocês devem ter acompanhado esse noticiário. Estados Unidos, não é isso, Fachel? Você já parou para pensar bom dia um negócio desse? Ondas de 10 metros de altura, arrastando tudo. Os carros parecem bolinhas de gude sendo arrastados pelas correntezas. Aí a gente observa no mapa toda uma região, não foi só lá no Japão, foi em vários lugares, até aqui no Chile se sentiu. Aí você fala, graças a Deus que isso não acontece conosco, que a gente nem se preocupa com isso, a gente termina de assistir o noticiário e desliga. Mas vocês viram o que aconteceu bem pertinho de nós, esta semana também? De repente, havia um irmão nosso, que estava em São Lourenço do Sul, passando o feriadão lá, e resolveu vir antes. Se ele não viesse antes, ele estava hospedado num hotel que estava no segundo andar. E ele disse que até 2 metros de altura a água subiu no hotel onde ele estava. E pôde sair antes. Muitas pessoas morreram, outros perderam suas casas, perderam tudo numa catástrofe que abalou várias pessoas. Poderia citar muitos outros casos de catástrofes, de desastres aéreos, aeronaves que caíram, aquela grande chuva que caiu na Serra, no Rio de Janeiro, que acabou levando tudo, refazendo o curso até do rio. E essas coisas acontecem ao nosso redor e a gente fica, meu Deus do céu, já pensou se você estivesse lá no meio? Qual seria a sensação? É o fim do mundo, está tudo se acabando, não tem mais nada, até o meu chão já foi embora. O que fazer nessas horas, quando parece que até as grandes coisas que a gente não tem como controlar, ninguém segura o mar, ele está vindo, o que a gente faz? A gente sai correndo desesperado, o que a gente faz nessas horas? Nós vivemos épocas, nossos corações vivem sempre com temores. Temores diante de catástrofes, diante de dificuldades, de problemas. Vocês, no dia a dia de vocês, têm as lutas pessoais, têm as crises existenciais com relação às incertezas da vida, dúvidas quanto ao trabalho, dúvidas quanto à criação de seus filhos, dúvidas com relação à própria saúde, o desenvolvimento da vida. Meu Deus do céu, são tantas incertezas. O que será que o amanhã tem reservado para mim? E ficamos muitas vezes perplexos diante das adversidades, diante dos tsunamis de problemas que muitas vezes nos abatem. O que a gente faz nessas horas de crise, de pânico, de incertezas? O povo de Israel antigo, quando saía do Egito, também tinha muitas incertezas em seu coração. O povo vivia momentos muito difíceis. O clamor do povo chegou aos ouvidos de Deus. E Deus enviou Moisés para libertar o seu povo do cativeiro egípcio nos tempos antigos. E é muito interessante que Deus levantou Moisés e com forte mão arrancou o seu povo lá, lançou 10 pragas sobre os egípcios, e o povo agora sai do meio de uma crise tremenda, de mais de 400 anos, comendo o pão que o egípcio amassou, sofrendo amargamente, trabalhando feito um condenado, e agora Deus lhes promete salvação eterna e conduz o seu povo para a terra prometida, para a nova Canaã, quer dizer, para a Canaã antiga, a nova nós ainda iremos. E por meio de Moisés, conduz o povo, através de Josué, adentra a terra prometida e sai daquele período. Mas as crises sempre existem. Os momentos de dúvida, de incerteza sempre surgem sobre nós. Quais são as incertezas hoje que pairam em sua mente, em seu coração? Quais são as grandes dificuldades que têm afligido sua alma? Esse texto foi escrito, divinamente inspirado por Deus, por meio do seu servo Moisés, e Deus pediu para que ele escrevesse esse livro, não apenas esse, mas os 5 primeiros livros, o Pentateuco, a Torá. E esses livros, eles traziam instruções preciosas para o povo, que iria trazer consolo para o povo, que ia mudar a cosmovisão do povo, que no meio das crises não sabia o que fazer. É tanto que na primeira crise que eles tiveram, eles logo foram fazer um bezerro de ouro e adorar, achando que fazendo assim estariam adorando a Deus, sem saber mais de nada. Então,
Moisés passa a instruí-los sobre quem é Deus. O livro do Êxodo fala do povo saindo do Egito em direção à terra prometida. E o livro de Gênesis fala então do Egito saindo de dentro do povo por meio da pregação das verdades, para que todo aquele paganismo que foi absorvido durante 400 anos pudesse ser extirpado. Então, estudarmos o livro de Gênesis, irmãos, também nos ajudará a revermos nossa cosmovisão, a ajustarmos alguns pontos da nossa fé, para que a gente, nas horas de crise, para que a gente não fique desesperado, como se não tivéssemos Deus em nossa vida, mas que nós consigamos, ao olhar para isso, entender quem Deus é, poder descansar em suas promessas. Esse texto, então, queridos, de Gênesis 1, fala sobre o relato mais bonito, o relato do Deus Criador. Tudo está resumido no verso 1. Todos vocês sabem de cor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Do verso 2 para frente, nós vamos ver, então, o detalhamento desta criação. O que é interessante é o verbo que é utilizado aqui, traduzido como criou. O verbo hebraico que dá uma ideia de criação do nada. Não é uma criação como você pega assim, seu filho pega uma folha e de repente ele começa a pintar, olha o que eu criei. E ele cria então uma bonita arte, ele pega barro e cria um vaso, mas ele cria a partir de algo. É diferente. Deus